Vamos lá, né? Voltando aqui, nós estamos falando da jurisdição e falamos que ela é una, indivisível, porém ela é limitada pela competência. Então o juiz ele tem competência ou em razão da matéria, do assunto, né? Ou em razão do local, do território, ou em razão da pessoa envolvida. Então vamos entender essa questão da pessoa aqui. A Constituição Federal, no artigo 109, ela fala de alguns sujeitos, de alguns entes, que se forem parte, como a União, o Estado, o município, né, o Distrito Federal, ou também as chamadas autarquias da administração pública, né, o INSS, né, no caso de uma empresa pública também, a Caixa Econômica Federal. Então nós temos assim uma série de órgãos que pertencem à administração pública e que entram nesse artigo 109. E também algumas coisas como direito estrangeiro, relações entre os países, também vai ser competência da Justiça Federal, tá certo? Agora, o que não for competência da Justiça Federal, a gente vai ver que é competência da Justiça Estadual, que é aquilo que a gente diz que é um cabimento residual, não coube na Federal, é estadual, a não ser que tenha uma matéria especializada e tenha um tribunal só para aquilo, como é, por exemplo, o eleitoral, o trabalho e o militar. Tirando esses três, tudo aquilo que não tiver dentro do 109 não vai ser competência da Justiça Federal, vai ser competência da Justiça Estadual, tá? Mas espera aí, vamos lá para vocês entenderem. Olha só, ainda em relação à jurisdição, eu vou trabalhar alguns princípios com vocês importantes. Esse princípio da territorialidade é ele que define essas competências, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês que determinado órgão judiciário, ele exerce a sua competência em bases territoriais denominadas foro. É importante saber esse conceito de foro. O que é foro? Foro, então, é a base territorial onde o órgão do Poder Judiciário exerce a sua competência. Então, o foro, se for da competência da Justiça Estadual, é chamado de comarca. Se for da competência da Justiça Federal, ele é chamado de seção ou pode ser também chamado de subseção judiciária. Calma que eu já vou explicar. Os tribunais superiores possuem foro sobre todo o território nacional. Então, quando eu pego o STF, quando eu pego o STJ, que são os nossos tribunais superiores da justiça comum, que não é matéria especializada que chega lá, né? Eles exercem essa competência em todo o território nacional. Então, como eles estão ali em cima, eles estão no órgão superior, né, de instância extraordinária, a competência deles é tudo. Então, uma decisão do STF, ela tem validade em todo o Brasil, né, do STJ também. Significa que se o STF decidiu sobre um assunto, ele vai vincular aquilo nos outros tribunais. Então, se, por exemplo, o STF decidiu sobre a inconstitucionalidade de uma determinada norma, de uma situação em que alguém assumiu um concurso público, né? Um cargo público sem um concurso, igual aconteceu a Lei 100 em Minas Gerais, o STF declarou a inconstitucionalidade. Então, se acontece algo parecido lá no Mato Grosso, o STF já tem essa decisão que vai ter validade, né? Claro que é necessário, às vezes, utilizar, vamos dizer assim, a provocação de um determinado órgão para ter a decisão escrita, essa decisão concretizada, mas eu não posso pegar o juiz, por exemplo, lá do Mato Grosso, decidir contrário que o STF já decidiu. O que ele vai fazer quando alguém entrar com essa ação é falar assim, bom, como o STF já decidiu, né? Está aqui declarada a inconstitucionalidade. A pessoa não pode, um professor, por exemplo, da rede pública não pode assumir uma função pública, né, um cargo público, sem passar pelo procedimento, pelo processo seletivo do concurso público, né? Então já existe uma decisão que tem essa validade nacional. Os tribunais de justiça, eles exercem essa competência aí, né? O foro deles é sobre o Estado. Então, Tribunal de Justiça é Tribunal de Justiça dos Estados. Cada estado nosso, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, né? Cada estado nosso tem um tribunal de justiça. Então, Minas Gerais, todas as cidades de Minas Gerais estão vinculadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As decisões que são proferidas lá têm um chamado efeito vinculante aqui pra gente, né? Precisa obedecer, precisa respeitar.
Assim, então quer dizer, uma decisão aqui de Minas até pode contrariar uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não tem problema. O que eu não posso contrariar é uma decisão do STF ou do STJ, porque eu tenho essa separação desses foros, né? E a Justiça Federal, como eu falei com vocês, que são aquelas pessoas que estão lá no 109 da Constituição, já tem um foro em regiões. O foro é definido por regiões. Então, o Tribunal Regional Federal, ele exerce um foro por regiões. Isso quer dizer que alguns estados se agrupam e formam regiões, né? Então tem primeira região, segunda região. A primeira região tem 13 estados. E Minas Gerais é o único do Sudeste que ainda está na primeira região da Justiça, né? Do Tribunal Regional Federal. Tá certo? Bom, e aí, continuando, pegando aqui o gancho da Justiça Federal e Estadual que eu tô falando com vocês, o artigo 110 da Constituição diz que cada estado, inclusive o Distrito Federal, possui uma seção judiciária e demais varas e subseções com as respectivas varas também. Vamos entender isso aqui. Cada estado. Então, cada estado tem a sua capital, não é assim? Então, cada estado com a sua capital possui uma seção, porque a seção ela está locada, ela está situada nas capitais dos estados. E a seção judiciária tem as suas varas, normal, varas da Justiça Federal, ok? Acontece que né, a gente tem aí, as cidades vão crescendo e vão abrindo, vão inaugurando as chamadas subseções judiciárias. Então, eu não tenho subseção judiciária em todas as cidades do Brasil, não. Eu tenho nas cidades maiores, né? Então, as subseções judiciárias são instâncias da Justiça Federal situadas, locadas nas cidades do interior, que também possuem as suas varas. Então, quando eu falo de Justiça Federal, o que compreende o foro da Justiça Federal? As seções judiciárias, que são aquelas que estão nas capitais e suas respectivas varas, e as subseções judiciárias, que são aquelas que estão em algumas cidades que tem, não são todas, né? Mas são cidades do interior, nunca vai ser uma capital. E também tem o quê? As suas respectivas varas, tá certo? E a Justiça Estadual, pessoal? A Justiça Estadual, como falei com vocês, aquela de cabimento residual, é tudo que não cabe nem numa justiça especializada e nem tem uma pessoa que está definida no 109 como parte nesse processo, que vai atrair a competência para a Justiça Federal. Então vai cair na Justiça Estadual. Aquilo que não cabe em lugar nenhum vai encaixar na Justiça Estadual, tá certo? E na Justiça Estadual o foro, ele é exercido nas comarcas. Então, diferente da Justiça Federal, que eu tenho seções e subseções, na Justiça Estadual eu tenho comarcas. Então é o foro da comarca de Juiz de Fora, que é o exemplo aqui de onde nós estamos, tá certo? E o que é uma comarca? A comarca, ela é o quê? Ela é o limite, né? Também são delimitações territoriais da jurisdição, só que normalmente essas comarcas, elas têm a limitação exata de um município ou mais, porque ela também pode abranger outros municípios menores que ainda não, vamos dizer assim, cumpriram os requisitos para serem comarcas. Só para vocês entenderem, uma cidade pequenininha, ela não tem a população, né, o número de habitantes necessário para ser comarca, e ela não tem o eleitorado necessário para ser comarca, e ela também não tem o número de processos por ano necessário para ser comarca. Isso varia de estado para estado, então eu não vou me alongar, porque cada estado tem a sua lei de organização judiciária, e na lei dos estados vai falar quantos mil habitantes eu preciso para ser comarca, qual é o percentual do eleitorado, quantos novos processos eu preciso ter. Então, para a gente não entrar nesse assunto que é muito também técnico, eu muitas vezes não tenho comarca por conta disso, de não preencher esses requisitos. Mas, necessariamente, essas unidades judiciárias menores, elas precisam estar vinculadas a alguma comarca, né? Então, as cidadezinhas pequenas, elas se agrupam numa cidade grande, que vai ser a comarca daquela cidade grande, que vai ser a sede, e elas vão estar vinculadas àquela cidade maior. E se elas forem crescendo, evoluindo, elas podem ter no futuro a sua própria comarca. Tá certo? Deu para entender? Bom, então,
Para não esquecer, comarca, juízes estaduais, seção judiciária e subseção judiciária, juízes federais. Continuando. O próximo princípio que nós vamos falar, já falamos dele, é o princípio da inércia da jurisdição. Vamos só entender aqui, porque o artigo 2º do CPC, ele traz o conceito lindo do que é o princípio da inércia da jurisdição. Ó, o processo começa por iniciativa da parte. É aquilo que eu falei com você. Você está afim de levar o seu conflito para o juiz? Então, tudo bem. É um direito seu. Se existe a lei falando que você tem aquele direito, porque você tem que ver se existe alguma lei, né? Se existe a lei falando que você tem aquele direito, direito seu de exercitar o direito de ação, de levar a apreciação do juiz, né? Mas depois que você levou para lá, por conta da inércia, a jurisdição ela começou a andar. Ela vai começar a se movimentar. Então, ela vai se desenvolver pelo chamado impulso oficial, né? Salvo exceções previstas em lei. Essas exceções, elas querem dizer não as situações que não vão mais se movimentar por impulso oficial. Quer dizer, em situações que o processo pode começar pelo juiz. Eu não preciso da parte autora dar início ao processo. O próprio juiz pode iniciar alguns processos. Para a gente também não aprofundar esse assunto, eu só coloquei algumas exceções para vocês entenderem. Por exemplo, restauração de autos. Vamos pensar num processo físico? Vamos lembrar daqueles processos físicos, volumes desse tamanho, né? Um amarrado em cima do outro, aquela confusão, você não sabe onde começa, onde termina, um peso enorme, você tem que andar até puxando com um carrinho na rua, né? Assim, um processo determinado que sumiu, desapareceu. E ele ainda estava o quê? Em andamento, tá certo? Eu ainda não tinha terminado aquele processo e ele desapareceu. Bom, nesse caso, a parte interessada, né? Ela pode requerer um procedimento, que é um procedimento especial, que tem um rito totalmente diferenciado, para a restauração desses autos, né? É chamado de restauração dos autos. O Ministério Público, se ele tiver participado daquele processo, ele também tem legitimidade para requerer essa restauração de autos. Mas faria sentido se o próprio juiz, verificando que um processo sumiu, precisasse esperar alguém provocar a jurisdição? Ou seja, ele não poderia de ofício falar, peraí, vamos lá, vamos dar início a uma restauração de autos porque teve um incêndio no fórum, numa secretaria, queimou um monte de processo. Ele vai ter que fazer a restauração de vários processos, não é assim? Então ele vai procurar o oficial de justiça que participou, o escrivão que participou e vai tentar colher um máximo de informações para restaurar aquele processo e aproximar, né, o máximo também daquilo que era antes. Então ele pode fazer isso de ofício. Quando a gente diz que o juiz age de ofício, a gente quer dizer que ele age por vontade própria. Ele vai lá e faz. E não é sempre que o juiz pode agir de ofício não, pessoal. Por mais que vocês podem pensar, o juiz ele pega e faz. Não, o juiz ele tem tudo definido na lei também. E existem situações que ele não pode fazer, né? Existem situações que ele precisa esperar a parte da início, a parte da requerimento. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Gratuidade da justiça. Uma pessoa que entra com uma ação na justiça e ela não tem condições de pagar as custas. Porque o processo tem custos, você paga tudo dentro de um processo, né? Para fazer qualquer ato processual, você paga. E a pessoa não tem. Se ela não fizer um requerimento no processo, na petição inicial, ela não juntar um requerimento também, alegando aí por suficiência econômica financeira dela, falando que ela não tem condição de arcar com as custas daquele processo sem causar um prejuízo para o seu sustento e da sua família, o juiz não pode virar e falar assim, coitadinha, eu vou lá. Eu vou dar benefício da gratuidade da justiça. Por quê? Porque é vedado ao juiz de ofício fazer esse tipo de coisa. E a maioria das coisas o juiz precisa fazer mediante uma provocação da parte mesmo, tá? Então, provocar a jurisdição, em regra, é somente através da parte. Só em casos excepcionais que o juiz pode agir. Eu coloquei mais um exemplo para ficar mais fácil, que é a questão da arrecadação de herança jacente. Antes de vocês desesperarem o que é uma herança jacente, vamos pensar. Uma pessoa faleceu. Quando a pessoa falece e deixou ali, né, patrimônios, né, bens, dinheiro na conta, o que for, é necessário fazer um inventário dela. Até mesmo se ela não deixar patrimônio, é necessário fazer um inventário que é chamado de inventário negativo, para provar judicialmente que ela não deixou nada. Nossa, mas por que tem que fazer inventário? Já pararam para pensar o motivo do inventário?
Por quê? Imagina que essa pessoa faleceu e deixou um monte de devedor, de um monte de credores, desculpa, ela é devedor de um monte de gente, né? Então, vários credores, várias pessoas que têm um direito de crédito, o direito de receber alguma coisa dela. Essas pessoas têm direito a receber em cima do patrimônio que ela deixou. Eles têm direito de satisfazer o seu crédito dentro daquele patrimônio, daqueles bens que ficou pelo decujus. Então, o inventário é feito para pagar esses eventuais credores que surgem e depois fazer a chamada partilha, que é pegar aquilo que sobrou e dividir entre os herdeiros, né? Agora, e se por acaso uma pessoa falece e ninguém dá entrada no inventário, porque na verdade aquela pessoa ela era sozinha, ela não era casada, ela não tinha filhos e deixou um certo patrimônio, um patrimônio considerável. Quem iria dar início a um procedimento, né, um processo de inventário, se ele não deixou ninguém para fazer isso? Então, nesse caso, o juiz vai poder sim, né, fazer a chamada arrecadação da herança jacente, que é pegar aquele patrimônio e destinar ao município, tá certo? Mas não vou aprofundar nisso não, só para vocês não embolarem demais a cabeça. Então, a regra é que a jurisdição é inerte, somente através da provocação da parte, que é o princípio do dispositivo ou disposição, é que eu tenho a movimentação dessa jurisdição. Em algumas situações, o juiz pode agir de ofício, ou seja, agir por conta própria, tá? E depois que iniciou a jurisdição, o processo se desenvolve por impulso oficial. Então, eu não queria ter iniciado com esse processo. Agora, meu amigo, você vai ter que entrar com um requerimento de desistência da ação, porque você não pode simplesmente parar de mexer no processo, né? Você provocou a jurisdição. Agora, o processo vai andar. Tá certo? O próximo princípio, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele está no artigo 3º do CPC, né? E também está na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, já até falei com vocês. Aqui muda um pouquinho o texto daquilo que a gente viu lá no início, ó. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Bom, a gente já falou aqui que se eu tenho um direito ou me sinto ameaçado de sofrer algum mal, né, algum dano daquele meu direito, eu tenho uma garantia constitucional de direito de ação, ou seja, de levar ao juiz, ao Poder Judiciário, a apreciação daquele meu direito. Então, aqui está falando, não se excluirá da apreciação jurisdicional. Então, se eu levo isso para o juiz não pode se recusar a fazer a minha ação. Falar assim, poxa vida, mas é só isso? Não acredito. Eu não acredito que estou aqui, perdendo meu tempo, gastando advogado por uma dívida de R$100. Não, ele não pode fazer isso, tá? Existe a inafastabilidade da jurisdição. Então, ele tem que sim decidir sobre aquela ação. Mesmo que ele dê uma sentença falando que você não tem direito a nada. Mas ele tem que se manifestar. Ok? Bom, a jurisdição, pessoal, ela é dividida em duas espécies, voluntária e contenciosa. A jurisdição contenciosa é essa que a gente vê, a briga, é o conflito, né? Então, eu tenho uma parte com direito, uma pretensão, do outro lado uma parte que está resistindo à minha pretensão, surgiu um conflito, eu preciso do juiz para decidir. Então, ela vem para compor o conflito entre as partes. Já a jurisdição voluntária, também é chamada de graciosa. Uma coisa linda, né? Por que ela é graciosa? Porque eu não tenho conflito, eu não tenho lide, eu não tenho partes, eu tenho apenas interessados em realizar determinados procedimentos que precisam de passar pelo judiciário para ter validade jurídica. Por exemplo, eu vou fazer a emancipação de alguém, né? Às vezes, né, quando você quer fazer a emancipação de um filho, você não tem nenhum conflito ali. Os pais querem fazer, o filho quer ser emancipado, então não é uma lide, não é um conflito. Mas eu preciso fazer isso dentro de um procedimento judicial, dentro de uma ação judicial, né? O juiz só vai ali homologar aquilo para ter validade, né? Vai verificar se os requisitos da lei estão cumpridos e pronto. A homologação, ela garante aquela emancipação. Isso também acontece num divórcio consensual, quando as pessoas elas estão casadas e não querem mais permanecer casadas, mas elas não têm filhos, ou são casadas em separação absoluta de bens, ou até são casadas em regime de comunhão de bens, mas já definiram o que vai ficar com cada um, ou seja, não tem conflito nenhum nessa separação, né? Então, mesmo que elas tenham filho, mesmo que elas tenham
tem essa questão da pensão e tudo, se tiver tudo certinho, se ambas estiverem em acordo, elas não precisam entrar com um divórcio litigioso. O divórcio consensual é muito mais simples. Por quê? Porque elas vão levar aquele acordo para o juiz homologar. Olha, a gente já definiu como que vai ser a guarda, como que vai ser a pensão, como o bem de cada um é que vai ser. Pronto, o juiz não vai ter trabalho nenhum, ele não vai ter que decidir nada, quem tem razão, ele não vai ter que apreciar as provas do processo, nada disso, né? Então, a voluntária, ela é utilizada nessas situações aí. Aí, olha só, coloquei para vocês, ó, não há litígio, apenas interessados. Opa, peraí, isso. E aqui existe o conflito entre as partes, ó, e partes. Então, uma não tem litígio, não tem conflito, então eu tenho interessados em solucionar uma determinada situação, mas que não tem conflito, apenas para ter validade jurídica, tá? Porque o fato de você separar da pessoa, se você não faz o divórcio, você continua casada, né? Então, não, a gente separou, a gente tá bem. Não, vocês estão separados de corpos, mas vocês ainda estão casados perante a lei. Então, se for necessário um consentimento seu numa ação de direito imobiliário, por exemplo, se ele for fiador, por exemplo, vocês são casados em comunhão de bens, mesmo que vocês estejam separados, se vocês ainda são casados, perante o Poder Judiciário, né, perante a sociedade, você ainda é casada com ele, então você ainda precisa participar daquela fiança, se ele for fiador no contrato, entenderam? Então, o divórcio consensual é necessário para você simplesmente ter o quê? A concretização dos efeitos no mundo jurídico e no mundo social, tá bom? E aqui fala, né, a doutrina fala que é necessária apreciação jurisdicional para solucionar o litígio quando ela for contenciosa, que é o que a gente chama de heterocomposição. Por que heterocomposição? Composição vem de solução, né, de solucionar conflitos. E hétero vem de outro, ou seja, é o terceiro, que é o terceiro imparcial, o Estado juiz, que exerce a jurisdição, que vai ter uma decisão imperativa, criativa, que vai substituir a vontade das partes, tudo aquilo que a gente viu, né? Ele vai solucionar, ele vai compor esse conflito. Por isso que é chamado de heterocomposição. A diferença disso para as chamadas autocomposições de conflito é quando as próprias partes chegam num acordo e levam para o juiz. Então, quem decidiu são as partes. Por isso que é autocomposição. A composição do conflito foi feita pelas próprias partes. Tá certo? Bom, aí eu coloquei alguns exemplos, né? Na contenciosa, litigioso, alimentos, indenização por danos morais, materiais, etc. Bom, em relação à jurisdição voluntária, existem alguns autores que falam que ela não é uma espécie de jurisdição. Eles falam que é uma espécie de gestão pública de interesses privados. Mas, como isso é muito controverso, é importante a gente saber as duas coisas, tá? Tanto tem uma parte da doutrina que entende que ela não é uma espécie de jurisdição, mas uma gestão pública de direitos privados, de interesses privados apenas, como uma parte também que diz que é sim uma jurisdição. No CPC aparece lá, jurisdição voluntária e todos os procedimentos. Então, para concursos de letra de lei, nós vamos entender que é sim uma jurisdição, tá bom? Bom, falamos de jurisdição e agora nós vamos falar de processo e de procedimento, tá certo? Pessoal, é muito importante a gente saber um conceito de processo, porque se a gente pegar a doutrina, isso vai variar muito, então cada doutrinador vai falar de um jeitinho, né? Então eu procurei colocar para vocês um conceito abrangente em vários níveis, para vocês entenderem o processo como um todo e na hora da prova de vocês, caindo um conceito, não importa qual é o tipo de conceito cobrado, vocês vão acertar, porque vocês vão saber, tanto se for tratado como direito, quanto se for tratado como relação jurídica, quanto também se for tratado como um instrumento. Então, esses três conceitos variados são importantes a gente saber, tá certo? Então, vamos lá. O direito de ação, ele não é público, subjetivo, abstrato e autônomo? Para eu concretizar o meu direito de ação, eu preciso de um instrumento. Um instrumento para provocar aquela pirâmide. O nome desse instrumento que provoca essa pirâmide é processo.
tá? Então, o processo, ele é o meio pelo qual o direito de ação se exercita e a jurisdição se realiza. Não é um fim em si mesmo, ele é só um instrumento. O que está ali dentro, que é o direito material, esse é o meu direito de ação, tá certo? É através do processo que o juiz exerce a jurisdição formando o seu convencimento. Então, dentro do processo, eu tenho os chamados atos processuais, que está aqui dentro dos atos de ofício, que a gente vai ver, que são uma série de atos, né, de manifestações de vontades dos sujeitos que participam daquele processo, para o processo ir se desenvolvendo por impulso oficial e chegar no momento que vai dar uma sentença, que o juiz vai decidir sobre aquele conflito. Tá certo? Também é tratado como relação jurídica. Por quê? Porque o que é uma relação jurídica? É aquilo que tem pessoas e que tem direitos e obrigações entre elas. Então, por exemplo, se eu compro alguma coisa, se eu vou numa loja e compro um celular, por exemplo, eu tenho uma obrigação de realizar o pagamento, certo? Porém, a loja que me vende tem a obrigação de me fornecer o quê? Um celular funcionando perfeitamente, né? Então, eu tenho aqui, ao mesmo tempo que eu tenho direito de um lado, eu tenho obrigação do outro, porque o meu direito que a loja cumpra e me dê um aparelho de qualidade que não vai estragar no primeiro mês de uso, tanto que se ele estragar eu vou levar para assistência técnica, eu tenho direito a um outro aparelho, isso tudo protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, não é assim? Então, eu tenho tanto de um lado uma obrigação de pagar, como também um direito a receber um aparelho funcionando perfeitamente, como a loja tem um dever, né, uma obrigação de me fornecer um aparelho em perfeito estado, mas o direito de receber o pagamento. Então, isso é uma relação jurídica, né? Eu tenho direitos e obrigações. E dentro do processo, quando eu vou para dentro de um processo, eu tenho também direitos do autor, que é de fazer a produção das provas dele, de alegar, de contar para o juiz o que aconteceu, né? De requerer a ouvida, né, de uma determinada testemunha, a gente chama de oitiva, né, de uma determinada testemunha. Direito dele de saber, caso o juiz entende que ele não tem razão, por que ele não tem razão, o juiz fundamentou aquilo aonde, né? Qual o momento do processo que o juiz entendeu que ele não tem razão? Foi algo que alguma testemunha falou? Foi um documento que ele colocou ou deixou de colocar? O que foi que aconteceu, né? Então são direitos e obrigações nesse sentido, né? Direitos dele de saber isso e quais são as obrigações dele? Bom, as obrigações dele é agir conforme a lei, é não atrapalhar o trabalho do Poder Judiciário, é não fazer com que o processo se desenvolva só para atrasar o processo, que é o que a gente chama de apresentar um recurso, por exemplo, manifestamente protelatório, né? Quando você utiliza algo só para atrasar, só para demorar, você fica enrolando. Isso também são o quê? Obrigações da parte. Ela tem que agir conforme a boa-fé processual. E essa boa-fé, ela é uma boa-fé chamada de boa-fé objetiva. Por quê? Não adianta a intenção da pessoa. Eu não queria fazer isso. Cara, mas você fez. Né? Eu não queria bater no oficial de justiça quando ele foi lá em casa. Mas você bateu. Né? Então, assim, a intenção não conta. A boa-fé objetiva é aquela que se vê, aquela que se exterioriza, é o que é feito. Bom, isso para vocês entenderem que tanto o autor quanto o réu têm direitos e obrigações no processo e o juiz também tem. O juiz tem uma série de obrigações. Né? Ele tem que cumprir o que está falando na lei, ele tem que fundamentar a decisão dele e ele também tem que agir conforme a boa-fé. Por quê? Porque o juiz, se ele te dá um prazo prolongado para você produzir levar um documento, juntar um documento no processo, por exemplo, que você falou com ele, juiz, é algo demorado, o cartório está pedindo, sei lá, 15 dias, você me deu 5 dias, né? Então você está ali solicitando uma prolação, uma dilação do seu prazo. Se ele, por acaso, te dá aquele prazo, ele não pode depois lá na frente, quando você junta o documento que foi solicitado, falar assim, olha, intempestivo, foi juntado fora do prazo, indefiro a juntada. Ele não pode fazer isso, ele estaria agindo de má fé, né? Então existe a cooperação, todos devem cooperar. O juiz, ele tem que buscar sempre que possível uma forma de pacificação social. Ele vai o tempo todo no processo, né? Inclusive antes daquela audiência que vai ouvir as testemunhas, que é a chamada audiência de instrução, ele vai perguntar para a parte se a parte quer fazer um acordo, por exemplo, né? Então, isso é muito importante vocês terem essa noção
que o processo é uma relação jurídica porque confere direitos e obrigações recíprocos entre os sujeitos do processo, partes, que são parciais, juiz, que é o imparcial, Ministério Público também, né, nas causas que ele atuar, e o terceiro interessado. Vou falar rapidinho sobre o terceiro interessado, só para vocês terem uma ideia, bem rapidinho. João bateu no carro do José. O José tentou receber do João de uma forma amigável o conserto do carro. O João tem uma seguradora, né? Então ele tem ali, o carro dele tem um contrato de seguro. O José, conversando com o João, fizeram até amizade, né? Conversando com o João, falou assim, cara, eu não tô querendo entrar na justiça com você e tal, mas eu não vou ficar no prejuízo. Aí o João falou assim, cara, não preocupa não, eu tô resolvendo com a minha seguradora, você não vai precisar entrar na justiça não, aguenta a mão só um pouquinho. Só que o que acontece? A seguradora vai enrolando, aí o José fica de saco cheio, fala, ó, eu sinto muito, não dá mais, eu não vou ficar andando nesse carro batido, eu tenho os meus direitos, o problema dele com a seguradora dele, não fui eu que contratei essa porcaria dessa seguradora, né, assim? Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação judicial, né, uma ação de reparação por danos materiais, nem vou colocar moral aí não, tá? Prejuízo material sofrido, tá bom assim? Muito bem. Quando ele entra com essa ação, ele vai colocar, então, ó, vamos só colocar aqui para vocês entenderem, ó, o João, não, o José, né, primeiro, que é o autor, versus o João. Quando ele entra com essa ação, o João vai falar assim, puxa vida, eu falei com o cara que a minha seguradora ia resolver. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que chamar essa seguradora para o meu processo, né? O nome disso é denunciação da lide, tá? Então, eu tenho que denunciar a minha seguradora. Eu tenho que trazer ela para cá, porque se eu perder, ela já assume meu lugar e já paga isso. Deu para vocês entenderem? Então, esse terceiro interessado, que também tem direitos e obrigações e que também faz parte dessa relação jurídica, seria, no nosso exemplo, a seguradora. Só para vocês entenderem, por quê? Porque parte é autor e réu, são aquelas pessoas que estão desde o início ali no processo, sabe? Só que podem vir alguns terceiros durante esse processo, né? Pode vir algum terceiro sempre fundamentado numa relação jurídica, num contrato, né? Ou numa situação que a própria lei diz que é possível o terceiro intervir. Então, é possível sim essa intervenção desse terceiro e ele vai ter também o quê? Ele também vai ter direitos e obrigações, tá bom? Bom, e por último, é um direito fundamental. Por quê? Porque está garantido pela Constituição. Um direito fundamental é um direito que é inerente à condição da pessoa humana, para ela viver com dignidade, sabe? É um direito que tem que ser garantido pelo Estado e se for, por exemplo, um direito que exige que o Estado faça algo, como a saúde e a educação, por exemplo, eu tenho um direito fundamental à saúde, eu tenho um direito fundamental à educação, então se eu não estiver vendo as políticas necessárias para aquele meu direito ser garantido, eu tenho como buscar a apreciação do judiciário, eu tenho como buscar exercitar o meu direito de ação, provocar a justiça para a justiça decidir, para a justiça solucionar aquele meu conflito com um hospital, por exemplo, ou com um plano de saúde, por exemplo. Tá certo? Então, é um direito fundamental, porque dentro de um processo, existem várias garantias que estão não só na Constituição Federal, mas também no Código de Processo Civil. Então, essas garantias, contraditório, que é um fala, o outro tem direito de se pronunciar, ampla defesa, que são as provas que são feitas, duração razoável do processo, o processo não pode durar 20, 30 anos, apesar da gente saber que dura, mas isso já leva em conta outras instâncias, mas o processo no primeiro grau, ele tem que ser o mais rápido, né, que for possível. E, para encerrar, existe um princípio que é chamado de superprincípio pela doutrina, que é o devido processo legal, ou seja, o processo, que é um instrumento de exercício do direito de ação, ele deve se desenvolver de acordo segundo o devido processo legal, ou seja, respeitar todas as garantias constitucionais, as garantias processuais, aquilo que está ali na lei. Tá bom? Pessoal, vamos então dar uma pausa, fica aí comigo, já voltamos.